Olá, bom dia a todos que estão entrando. Vamos dar início a mais uma live do Sebrae Ceará. A nossa live de hoje é sobre boas práticas da gestão pública no combate à crise do Covid 2019, a experiência de Juazeiro do Norte. A gente vai conversar hoje com o Dr. Michel Araújo, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e de Inovação de Juazeiro do Norte. A gente vai só esperar uns minutinhos o Dr. Michel entrar e a gente dá início à nossa conversa de hoje, ao nosso bate-papo de hoje. Só um pouquinho, só enquanto o Dr. Michel conecta e a gente começa. Já estou recebendo os bons dias aí de todos. Um grande abraço. Então, antes do Dr. Michel chegar, a gente vai logo conversando sobre os canais de atendimento do Sebrae e depois a gente repete para vocês anotarem. Então, se precisar falar com o Sebrae está disponível durante todo esse período. A gente tem vários canais de relacionamento com o cliente, vários canais para estar conversando com vocês. Então, nós temos a central de relacionamento, que é o 0800 570 0800. Temos também o nosso site, que além de ter o canal do Fale com o Especialista, em que você fala diretamente com um dos consultores do Sebrae, tem também muito conteúdo de qualidade para os empresários, que é o www.ce.sebrae.com.br, e temos também o nosso WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Então, vamos aqui. Olá, doutor Michel, bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Primeiro, Seja agradecer aí pelo bem-vindo. convite. O Sebrae que agradece a sua presença, a sua disponibilidade. É muito importante nesse momento que a gente esteja conversando com a população, conversando com o nosso empresário, alentando, dando uma tranquilidade para que ele possa perseverar e continuar aí no desenvolvimento do nosso país, não é isso? Com certeza. Então vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá. Então, a nossa conversa de hoje são sobre as boas práticas da gestão pública no combate à crise do Covid 2019. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a experiência de Juazeiro do Norte. Então, o nosso convidado é o Dr. Michel Araújo, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e de Inovação de Juazeiro do Norte. O nosso tempo nessa live é aproximadamente de 40 minutos. A gente vai conversando aqui, vai tentando responder as perguntas que forem mais recorrentes relacionadas ao tema, que forem aparecendo aqui na nossa conversa. E se por acaso a gente não conseguir responder alguma nos canais depois. Então, vamos conversar, né? A gente vê que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, como o que a gente está vivendo hoje, o poder público e os bons gestores, eles aparecem, né? Eles despontam para ajudar a população a superar essas dificuldades. Então, a gente, com essa pandemia do Covid-19, é um grande desafio para os governos, porque se de um lado ele precisa tomar medidas, adotar medidas que às vezes são amargas para a maioria da população, de outro ele tem que ter cuidado com o controle e a disseminação do vírus para que a gente não perca vidas. Ele tem que ter sempre esse olhar com cuidado com as pessoas, né, que são os nossos bens mais preciosos. E então ele tem que adotar, o gestor público ele tem que adotar condutas que tornem possível a manutenção dos negócios e posteriormente também a retomada da economia. A gente viu que Juazeiro do Norte tem mostrado muita sensibilidade, adotou uma série de medidas importantes, inclusive nessa semana a gente escutou a fala do prefeito, doutor Arnon Bezerra, sobre uma série de medidas novas que o município ia adotar, e equacionando sempre essa questão, essa preocupação com a economia. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas medidas de Juazeiro do Norte. Então, uma que chamou bastante atenção foi a questão da prorrogação de prazos e vencimento de tributos municipais de Juazeiro do Norte. Quais foram os tributos que foram prorrogados e por quanto tempo o município fez isso? Bom, primeiramente, reforçar o bom dia, agradecer o convite, né, ao Sebrae, dizer que a gente tem buscado cada vez mais estar próximo do Sebrae, que já é um parceiro da gestão do prefeito Arnon Bezerra, desde o nosso início da gestão, que nós estamos aí fazendo grandes parcerias, né?
Bom, nós conseguimos, logo no início da pandemia, prorrogar os tributos de IPTU e de alvará, né, para o final de abril. Porém, com a prorrogação do decreto, né, do Estado, do governo do Estado, a gente prorrogou novamente esses tributos até o final de maio, até 29 de maio, que a gente também não sabe, né, o decreto é até 20 de maio, então a gente está dando esse prazo aí até o dia 29 de maio para que todos os contribuintes, né, não só pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas, possam fazer suas quitações aí sem multa, sem juros, né, sem incorrer num problema que, na realidade, ele é global, né, não é individual. Ok. A gente tem conversado muito aqui no Sebrae sobre as compras governamentais. Por quê? Porque é um mercado, os mercados, de forma geral, estão muito aquecidos, e o mercado de compras públicas é um mercado que, ao contrário, está funcionando. Os governos continuam comprando em todas as suas esferas, e o município também continua comprando, inclusive com uma série de medidas do governo federal para facilitar essa compra pública, esse acesso às compras públicas. Juazeiro do Norte também tem medidas nesse sentido. Como é que foram? Quais são essas medidas relacionadas a compras públicas de Juazeiro do Norte? Bom, a gente, desde o início da gestão do prefeito Armando Bezerra, que a gente prioriza essas compras públicas, né, do micro e pequeno empresário, o que, inclusive, nos levou a ganhar o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae no ano passado, né? A gente foca muito na agricultura familiar, né, e no micro e pequeno empresário, porque a gente, dando acesso a essas compras governamentais, a esses pequenos negócios, esse recurso ele vai ficar aqui na nossa região e vai gerar uma circulação de dinheiro, né, que vai movimentar a nossa economia. Então, nossa prioridade nesse momento é continuar comprando, sim, do pequeno, no micro e pequeno negócio, né? Então, isso se dá através das licitações, que tem sempre a questão aí da prioridade nessa compra governamental para, com esse acesso para o micro e pequeno empresário, ter a facilidade, né, de trabalhar com o poder público. E nesse sentido, eu vi que vocês não estão trabalhando só também a questão das compras públicas, vocês estão fazendo uma espécie de cadastro de empresas, ajudando essas empresas que estão querendo se organizar via delivery. Como é esse sistema? Como é que a empresa pode se cadastrar? Como é que ela pode receber a ajuda da prefeitura nesse momento para fazer esse cadastro e trabalhar a delivery? Que é uma das poucas formas que o empresário está conseguindo trabalhar, né? Isso. Logo no início da pandemia, nós resolvemos lançar um portal no site do município, no site da prefeitura, né, www.juazeiro.ce.gov.br. Assim que você abre o site, você vai ter um pop-up que ele é mais focado no atendimento ao Covid, mas ao fechar o pop-up, você tem um link na parte superior da tela que tem lá o cadastro das empresas que estão trabalhando com delivery. Então, essa foi nossa preocupação inicial. Nós temos mais de 150 empresas, aproximadamente 150 empresas cadastradas, né, que tem lá o contato com se cadastrar. Então, ele pode clicar, enviar os dados e a gente vai fazendo esse cadastro, né? E isso tem movimentado a economia. Oi, Michel, você me escuta? A gente ficou sem... Sim, sim. Ah, tá. Eu também fiquei aqui sem a sua. Sim, sim. Pronto, você estava Onde falando que foi que eu tinha mais ou menos parei aí? 150... porque congelou a imagem aqui, ficou carregando. Você estava falando que tinham Certo. 150 empresas cadastradas. Aí tem uma pergunta aqui que estão fazendo: qualquer município pode se cadastrar? Na verdade, são para os empresários de Juazeiro do Norte, é isso?
No nosso caso, é para Juazeiro do Norte, né? Até porque nós temos uma jurisdição municipal que nós Isso. não nos possibilita atendermos outros municípios, né? Então, os empresários de Juazeiro do Norte que estão fazendo delivery podem entrar no site do município, né? www.juazeiro.ce.gov.br e cadastrar a sua empresa, né? Colocando lá e a gente vai ter os acessos sempre divulgando quando algum usuário clica, ele vai abrir e vai ter a lista lá das empresas que estão cadastradas. Mas é interessante essa pergunta, porque mesmo que seja uma pessoa de um município que não é Juazeiro que esteja assistindo, ele pode levar essa boa prática para a gestão municipal dele. Então é exatamente isso, né? Que essas boas práticas sirvam de exemplos e possam ser utilizadas em outros municípios para que aquela população também seja ajudada, né? Sim, inclusive a gente tem um fórum, né, de secretários de desenvolvimento, com apoio do Sebrae, do nosso amigo Elgma, e que a gente tem compartilhado essas boas iniciativas de cada município e fazendo com que outros municípios possam, né, também adotar essas práticas. Então, o delivery é uma questão muito recorrente, a gente já falou dele aqui. As compras públicas também são uma questão muito recorrente, também já discorremos. Agora, o carro-chefe, o campeão de perguntas no Sebrae é a questão do crédito, são as linhas de crédito. Né? Os empresários, eles nesse momento estão procurando muitas informações sobre isso. E a gente viu também que Juazeiro tem feito ações nesse sentido e está realizando orientações para o empresário tomar esse crédito. Como é que são essas orientações e como é que ele acessa essas informações em Juazeiro? Bom, a gente também, desde o início, né, nós temos a oportunidade de participar não só do Fórum de Secretários, mas também de outros fóruns, onde a gente teve a oportunidade aí de ter acesso a fóruns municipais, estaduais e federais, né, inclusive com participação de reunião com o ministro Paulo Guedes. Então, assim, desde o início, nossa preocupação é em fortalecer o acesso ao crédito ao micro e pequeno empresário, né? Então, uma das nossas sugestões que chegou lá no Ministério foi justamente envolver o Sebrae, porque o Sebrae é quem mais tem essa proximidade com. Teve aí uma medida provisória que foi aprovada, né, e que tem um financiamento aí para o micro e pequeno empresário via Caixa Econômica em parceria com o Sebrae. Então, isso aí foi uma das sugestões nossas que fizemos levar lá a Brasília, né? A gente tem dado essas orientações, né? Quem tiver dúvida pode ser por e-mail, né? Sedeci, SEDECI, @juazeiro.ce.gov.br, porque nesse momento a gente não está fazendo atendimento presencial, né? Mas a gente tem orientado muito através de lives, né? Através de debates, através de diálogos com grupos de empresários e também pedindo que os bancos facilitem. Então, a gente também já fez live com o pessoal da Caixa Econômica, com o pessoal do BNB, né? Então, assim, o empresário que puder depois que todos os municípios do Ceará já estão cadastrados, né, e estão atendendo aquela resolução 4798 do Banco Central, que tem uma linha de crédito no BNB a 2,5% de juros ao ano, né? Então é menor do que a taxa Selic. Então, acho que nesse momento o empresário precisa partir para a ação, fazer seu cadastro no banco o mais rápido possível, né? Lógico, o limite de crédito é de acordo com a capacidade de pagamento de cada um. O Banco do Nordeste, no caso, através dos fundos constitucionais, ele aumentou o limite, né, que era até 50 mil sem garantias reais, passou para 100 mil, e você pode ir no Banco Nordeste sem precisar fazer, vamos dizer assim, empenhar um imóvel, alguma coisa, desde que, logicamente, comprove-se que você tem renda para aquele determinado investimento. Né? Muitas empresas são individuais, né? Então, aí tem um pouco mais da dificuldade, porque o empresário individual, ele não pode ser ele mesmo ser o avalista, né?
Então, provavelmente, no caso de empresas individuais, tem que ser feito, talvez, realmente um bem em garantia, alguma coisa, porque a legislação não permite, né, aí não é nem uma questão do banco, é que a legislação não permite que o empresário individual seja o próprio avalista. No caso de uma empresa que tem sócios, não. Os 2 sócios, ou os 3 sócios, ou os 4 sócios, eles podem ser os avalistas, né, desde que eles tenham capital comprovado, né, via imposto de renda, e o limite é até 100 mil. Não quer dizer que você vai retirar os 100 mil. É de acordo com o seu limite de crédito no banco, né? E isso é para qualquer empresa, micro, pequena, né? E média e grande empresa, né? A gente tem orientado muito no Sebrae que o empresário ele tem muita cautela nesse momento. Sim. Primeiro, que ele analisa a real necessidade de crédito dele, ele faça um estudo dentro da empresa, veja o que é que ele pode enxugar, né? Veja o que é que ele pode receber com antecipação. E outra situação é que ele procure informação. A gente fala muito do FAMP, por quê? Porque é uma modalidade, é uma linha de crédito em que ajuda essa questão da garantia. Mas o empresário ele deve olhar todas as instituições financeiras, inclusive as fintechs, inclusive as ESCs, as Sim. empresas simples de crédito, que pode ter na região dele. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre Jaguaribe. Todas as informações que a gente está falando aqui servem para todos os municípios, e principalmente isso, que o empresário ele perceba que ele tem que pesquisar, que ele tem que olhar no banco dele, que é um banco que geralmente ele tem relacionamento, então pode ser uma situação mais vantajosa para ele, mas que ele também tem que acessar outras instituições financeiras, inclusive não só os bancos, né? Isso. No É caso, tem até uma importante isso. dica aqui da minha amiga e economista também como eu, a Alessandra da Capta. A empresa, ela pode, em vez de ela continuar como um empresário individual, ele pode transformar numa empresa unipessoal, né? Que aí passa a ter um tratamento como se fosse sócio mesmo. Então, isso aí já é uma Isso. dica importante. Procura ter o contador, né? Assim, não somente para esse momento, pessoal. Então, quem puder transformar a empresa nesse momento, porque a empresa individual é uma forma, vamos dizer assim, mais antiga, né, de movimentação. Hoje você tem a possibilidade de transformar essa empresa individual numa empresa unipessoal ou numa empresa tipo Eireli, quem tem uma condição, vamos dizer assim, maior, pode transformar no Eireli, e aí sim você pode ter acesso a essas linhas de crédito também, vamos dizer assim, de uma forma mais facilitada, né? Então busquem esse apoio com o seu contador, né? E busque fazer essa transformação o mais rápido possível. O que a gente tem orientado muito é que o empresário faça a sua parte e cadastre no banco, né? Veja se seu cadastro está em dia, deixe seu cadastro aprovado, com limite de crédito liberado, mas que só tome o limite de crédito, só vá realmente fazer o empréstimo se houver necessidade, né? Se não houver necessidade, você pelo menos fez sua parte, deixou lá tudo pronto, tudo liberado, né? É isso. E então, falando dessas questões, vamos falar um pouquinho da retomada das atividades essenciais, né? E posteriormente das demais atividades. Já existe algum plano nesse sentido? Nesse momento não é possível, mas já existe algum plano em Juazeiro nesse sentido? Na realidade, as atividades essenciais elas Estão continuam funcionando. funcionando, né? As atividades essenciais estão funcionando, né? A gente tem um decreto estadual, né? E aí, conforme o entendimento do STF, do Ministério Público do Ceará, nós temos recebido recomendações. Então, o município ele não tem ainda autonomia para flexibilizar a economia. E a gente vê isso muito intrínseco. No caso nosso aqui de Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte não é apenas um município, a gente acaba atendendo aqui o interior do Ceará, o interior da Paraíba, o interior do Piauí, o interior do Pernambuco, então é muito complexo. Porém, no mesmo formato que o governo do estado formou aí um grupo de trabalho para discutir essa retomada, né, nós também montamos o nosso grupo de trabalho aqui
Nós temos um grupo de trabalho aqui com as principais entidades representativas do setor de comércio, da indústria, do setor de serviço. O Sebrae participa também dessa coisa. A gente fez uma primeira reunião no dia 30 de abril com a presença do prefeito, dos secretários mais envolvidos na temática, né? Do Sebrae, do Ministério Público e dos presidentes de entidades aí da classe empresarial que tem aqui em Juazeiro do Norte, né? Deu em torno de 34 pessoas, montamos esse grupo de trabalho para pensar, iniciar esse pensamento nessa retomada. Até o dia 8 de maio, que se eu não estiver enganado foi sábado da semana passada, né? Ou sábado ou sexta, não lembro aqui direito, mas até o dia 8 de maio nós estávamos recebendo sugestões de como se pensar essa retomada num projeto macro, né? E nessa semana nós estamos fazendo as compilações dessas sugestões para que a gente, posteriormente, essas compilações, a gente faça outras reuniões com o grupo de trabalho e a gente entre num consenso. Então, provavelmente, para isso acontecer, a gente também tem acompanhado, né, o grupo de trabalho do governo do estado, porque vai depender ainda do decreto estadual, né? Então, a gente tá alinhado com isso, né? Como você falou no início, o intuito é preservar a vida das pessoas e a gente buscar uma forma também de auxiliar os CNPJs, né? Auxiliar as empresas a passar por esse momento, né? Então, assim, ideal muito que os empresários possam enviar sugestões, né, de como eles pensam. Agora, as sugestões que a gente precisa não são sugestões de abrir o meu segmento, de abrir o meu negócio, de abrir a minha empresa. São sugestões mais macro, né? Porque na hora que você vai abrir a economia, como é que você vai abrir? Você vai abrir tudo de uma vez? Acredito eu que não. Quais seriam os setores que vão abrir primeiro? Então, esse tipo de sugestão, como você vai cuidar do deslocamento do seu funcionário, né? O deslocamento do seu cliente. Então, a gente precisa pensar nisso, né? E no nosso caso aqui, por exemplo, uma abertura assim de forma precipitada vai gerar quantas pessoas vão vir do interior da Paraíba, do interior do Piauí, do interior do Pernambuco, né? Aglomerar aqui. Então, a gente precisa ter certos cuidados, né? Mas a gente ainda está recebendo. Então, o empresário que tiver sugestões, que puder enviar, envia para o e-mail da CEDES, sedeci@juazeiro.ce.gov.br. Então, pode enviar suas sugestões que a gente está compilando esse material para voltar a discutir com os representantes, né, de cada setor e a gente vê, e também volto a frisar, né, estamos seguindo rigorosamente o decreto estadual, as recomendações tanto do governo do estado, quanto do Ministério Público, quanto do Ministério da Saúde, da OMS, do STF, enfim, estamos seguindo todas as recomendações necessárias. É um equilíbrio muito delicado, né? Mas eu tenho certeza que com um trabalho bem feito a gente vai conseguir superar esse momento. Vamos todos nos unir, né, para Nosso superar secretário executivo, Jerônimo, colocou nosso e-mail aí na tela, aí na live. Joia, obrigada. A gente está mais ou menos no meio, já passamos um pouquinho do meio da nossa conversa, então eu vou repetir os canais de atendimento do Sebrae. A gente tem a nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800. Temos também o Fale com o Especialista, que é o nosso site. Além da gente ter esse chat lá para conversar, para consultoria, a gente tem também muito conteúdo de qualidade para o empresário, que é o www.ce.sebrae.com.br. E temos também agora um WhatsApp, que a gente responde às dúvidas do empresário, dá início a uma consultoria, que é o 859-8139-0634. A nossa colega Tânia aqui está fazendo uma pergunta. Como você avalia o decreto que limita a entrada de pessoas no município nesses dias? Mas acho que você já falou um pouco disso, né? É necessário ter cuidado com essa questão da aglomeração. Juazeiro é um município polo, né? Que chama muitas pessoas do entorno. Então, se você quiser falar um pouquinho mais. Na realidade, né, estava havendo aqui uma grande aglomeração de pessoas, né?
E como a gente falou, Juazeiro é um município polo que vem gente aí de todo o interior do Nordeste para cá, né? Eu avalio como um remédio amargo que nós precisamos tomar nesse momento, né? Porque a gente tem aqui o hospital regional que dá suporte, né, para as pessoas. E nós temos o hospital regional que atende, se eu não estiver enganado o número, mas é nessa faixa, aproximadamente 45 municípios. Então, são 45 municípios que, com o estado da Covid, se tiver algum problema, já direcionam seus pacientes para o Hospital Regional do Cariri. Então, o Hospital Regional ele não atende somente o município de Juazeiro do Norte, né? Nós temos hoje 7 pacientes do município de Juazeiro do Norte internados, né, em tratamento, em internação no Hospital Regional, né? Então, vocês vejam como é delicado a situação, né? Então, nesse momento, a gente teve que tomar essa medida, né? E realmente de bloquear. O Crato já tinha tomado essa medida antes de nós, né? Então, quem era de Juazeiro do Norte já não poderia ir para o Crato e de outros municípios já não poderia entrar no Crato, né? E a gente teve que tomar nesse momento essa atitude, como eu falei, é um remédio amargo que a gente precisou tomar nesse momento, mas é aquele remédio amargo que a gente provavelmente vai ter uma cura muito em breve, né? Então a gente sabe que tomar remédio nem sempre tem remédio com sabores bons, né? Mas vai curar, né? O importante é isso. Vai curar. Uma das iniciativas mais bacanas de Juazeiro, penso eu, foi essa questão da telemedicina. Vocês possibilitaram esse sistema. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse sistema de telemedicina. A gente está em fase de implantação, né? Isso se deu através de uma procura de startups, né? Então a gente tem aí um trabalho que foi feito com o próprio Sebrae desde o ano passado, que se chamou Startup Juá, que foi um programa focado em startups no município, foi a primeira vez que o município entrou com isso. E a gente começou a receber procuras, né, de startups para ofertar de forma, vamos dizer, sem ônus, através de doação, o sistema. Então, a gente iniciou, está finalizando agora a implementação, e acredito que até o final dessa semana a gente vai estar disponibilizando esse projeto para a população, onde o cidadão ele vai poder, através de um aplicativo, ele já faz lá uma triagem, né? Quais os sintomas que ele está sentindo, né? E dependendo do grau, né, que for das respostas dele, ele vai ter uma pontuação. Então, dependendo dessa pontuação, ele vai ser direcionado para um atendimento via chat, via WhatsApp, né, enfim, para já ter esse primeiro atendimento. E aí, realmente, se precisar de um atendimento mais específico, aí ele passa para um atendimento presencial e com a orientação para onde ele se deslocar. Então, acho que provavelmente aí até sexta-feira, até amanhã ou sábado, a gente deve estar finalizando e disponibilizando, né, isso para a população de forma mais aberta. Esse sistema é muito interessante porque eu achei muito interessante essa ideia, primeiro porque acalma muito a população, o próprio paciente que está vulnerável, que está sentindo está com medo de estar infectado e também evita ele sair de casa, evita uma possível aglomeração. Então, bastante interessante essa iniciativa aí. A gente tem também um edital, vocês têm também um edital de chamamento público, né, para recebimento e seleção de propostas elaboradas pela iniciativa privada, para análise de soluções, que aí podem auxiliar o público startups, o público é startups, MEI, EPP. Como é Isso. isso? Como é que se inscreve? Como é que funciona? O que é que essas empresas que podem se inscrever precisam ter de documentação? Como é que elas devem apresentar a proposta? Pronto. Devido a essa primeira procura, né, do software, né, que vai fazer essa parte de triagem, a gente resolveu abrir um edital de chamamento público focado em startups, MEIs, microempresas, enfim, qualquer
pessoa que tenha alguma solução e não somente com foco na saúde, né? Não somente com foco na saúde. Nós abrimos um edital e esse edital ele prevê isso, esse recebimento e esse acolhimento de como ele pode se credenciar, quais são as documentações necessárias, né? Todas aquelas certidões que são pertinentes à parceria com o setor público, e o empresário, a startup, o MEI, vai fazer um termo de doação, né, para o município daquele software. Então, veja como é interessante que depois desse primeiro contato, a gente abriu e nós já temos aqui algumas outras startups credenciando-se com outros tipos de serviço. Então, nós temos um que provavelmente vai ajudar na retomada do emprego e da renda, que se chama Vojo, né? Então, ele vai procurar capacitar pessoas, né? Pessoas físicas, e aliar essas pessoas físicas com essa capacitação à procura de empregos pelos empresários. Então, esse também está em fase final de credenciamento, a gente deve estar lançando aí na próxima semana, onde um exemplo que pode ser feito, tem empresários que estão iniciando ainda no delivery e não tem pessoas que façam delivery. Então, vamos dizer que você é um autônomo que está sem fazer o delivery, você vai se credenciar nessa plataforma, vai fazer lá um treinamento e depois desse treinamento, tudo gratuito, né? Depois desse treinamento, o empresário pode lhe contratar, né? Para que a gente possa ter esse link, né, da vaga com a oportunidade. Então, a pessoa que se capacitou vai ter acesso ao emprego lá, vamos supor, do delivery, né? Então, faz lá um treinamento, vai um delivery, como se porta essa coisa, né, e tudo. Já postaram aí também o edital, a Tati, que é a nossa diretora de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. Então, tem o link aí do edital de credenciamento, do chamamento público. A gente está. Voltou. Tá ouvindo? Do link. Sim, a Tati postou aí, tá no link, o edital. Deixa eu só responder aqui a Amanda Matias de Araújo. 4 anos e não vimos nada de cidade inteligente. Amanda, cidade inteligente é a cidade que busca melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós não estamos falando de cidade tecnológica, né? E leva-se tempo para construir isso, né? Então, a gente tem um projeto que inicia, o projeto Cidade Inteligente, ele não é de 4 anos. O projeto Cidade Inteligente é de 30 anos. Né? Não se dá tempo. Então, a gente teve uma submissão de uma PPP focada na iluminação pública para o Tribunal de Contas, né? E temos que seguir todas as regras, todos os prazos. As pessoas precisam entender que o prazo do setor público, às vezes, leva mais tempo, porque a gente tem que seguir todo esse regramento, não adianta a gente fazer com pressa. Então, a gente fez a lei de inovação, teve o primeiro plano diretor de tecnologia para cidades inteligentes do Brasil, viramos referência no Brasil, fomos convidados para participar de vários eventos no Brasil e no mundo, né? Somos hoje uma das 40 cidades credenciadas no programa de Smart City da Mastercard, né, que é o City Possible da Mastercard, e temos feito o trabalho para tirar. Então, a gente está finalizando agora um edital de credenciamento que deve ser lançado na próxima semana, que vai disponibilizar também o Wi-Fi público. Então, assim, tem períodos para que a gente possa estar fazendo isso. A gente não pode fazer tudo de uma vez, né? Então, assim, a gente tem buscado ter o diálogo aberto e o diálogo sempre próximo da população e buscando fazer da melhor forma possível, né, essa proximidade. Joia.
Então, a gente está aqui quase chegando ao final. Se você quer fazer suas considerações finais, iniciais, não, finais, a gente já está aqui nos nossos minutos finais. Bom, só agradecer o Sebrae, né, dizer que o canal de comunicação está aberto, né, então tem nosso e-mail aí na live, quem participou. A gente tem buscado estar sempre parceiro, tanto da iniciativa de inovação, da iniciativa privada, o diálogo sempre aberto, para que a gente possa ter soluções. Até porque nós não temos, vamos dizer assim, a razão sozinhos. Nós estamos buscando construir, né? E nesse momento de pandemia, não vejo ainda ninguém no mundo que tenha uma solução de forma simplista, imediata, né? Então a gente quer construir. Então a gente precisa dessa participação das pessoas, participação da população, participação dos empresários que tragam sugestões e assim, a gente precisa de mais sugestões, né? Os problemas a gente já sabe, né? Os problemas a gente já sabe, mas se a gente tiver um grupo de trabalho, como a gente vem tendo, buscando soluções, a gente vai sair disso, né? Então, eu acho que nesse momento é isso, é solicitar que as pessoas busquem uma luz. Como você pode ajudar para nós sairmos dessa situação? O que é que você, enquanto cidadão, pode fazer, né? Hoje é você ficar em casa, obedecer, né? É o que temos, né? E para a gente sair de casa, quais são as soluções que vocês nos apontam? O que é que vocês têm de sugestões, né? Então, é essa solução participativa que nós estamos buscando construir, né? Não é apenas uma coisa, nós vamos determinar. Não, nós vamos construir em conjunto. É isso que nós estamos buscando fazer. Esse diálogo sempre aberto, né? Repetindo o e-mail, cds, sedsi, juazeiro.ce.gov.br. Estamos à disposição, qualquer dia, qualquer horário, né? Inclusive, assim, nesses dias, eu tive reuniões com grupos de empresários que nós fomos até meia-noite, né? Então, realmente, tem sido aí um desafio muito grande trabalhar, mas a gestão do prefeito Arnon Bezerra tem buscado essa proximidade com a população e eu acho que quando a gente escuta, né, quando a gente tem vamos dizer assim, essa abertura de escutar, a gente tem a oportunidade de fazer melhor, né? Porque, como eu falei antes, não somos o dono da verdade, né? Então, essa escuta, ela vai fazer com que a gente tenha mais assertividade e que a gente também faça com que o cidadão seja participativo, que o cidadão seja inteligente. Isso é cidade inteligente. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito rica, a sua presença, muito elucidadora. Eu realmente vejo que Juazeiro do Norte tem excelentes práticas, está buscando excelentes práticas nesse momento desafiador, e é isso mesmo que a gente quer incentivar que todos os municípios façam, que tenham um olhar afetuoso para a sua população e que possam estar realizando medidas que melhorem a vida desse cidadão. A gente mora dentro do município, a gente não mora no governo federal, a gente não mora no estado. Então, a nossa vida é dentro do município, por isso que esse ente é tão importante para a vida do seu cidadão, para a vida das pessoas que lá habitam. Então, sinceramente, em nome do Sebrae, muito obrigada. Obrigada pela sua fala, obrigada pelo alento que vem da sua fala. O Sebrae, de fato, agradece. E que realmente essas boas práticas possam ser disseminadas para outros municípios que estão também tentando promover a melhora da vida da sua população. Muito, muito obrigada. Para terminar, eu vou só repetir os canais de atendimento do Sebrae, para quem quiser, se você quiser falar mais uma vez o e-mail da secretaria para as pessoas acessarem, então eu vou falar, você pode falar logo repetir o da secretaria para depois eu falar do Sebrae? Posso sim. Só reforçar mais uma vez, agradecer e dizer que estamos abertos. Então, mandem suas sugestões, mandem suas críticas propositivas, né, para o e-mail cedesi, sedeci, @juazeiro.ce.gov.br. Quem participou da live também que puder
pode visualizar o e-mail e o link do edital de chamamento público aí nos comentários. Essa nossa live vai ficar gravada, né? Ele fica 24 horas no Stories e depois ele fica no canal do YouTube do Sebrae. Então, para a gente finalizar, vou só repetir os nossos canais de atendimento, é o 0800 570 0800. O nosso site, que tem o Fale com Especialista, e muito mais conteúdo, que é o www.ce.sebrae.com.br, e o nosso WhatsApp, que é o 859-8139-0634. Muito obrigada, secretário. Muito obrigada pela sua presença e por sua disponibilidade. Até Eu que mais. agradeço mais uma vez aí o Sebrae. Um bom Muito dia a todos obrigada. aí. Bom dia a todos. Obrigada.